mais um evento, nossa sequência aqui da Maratona Superando a Crise, aqui do Ibrei com a Abecasa. E temos a honra aqui de ter o Renato e a Gislaine representando aqui a Abecasa. E eu queria começar abrindo a palavra para o Renato, falar algumas palavras aí para quem está nos assistindo, que também vai poder acompanhar depois das gravações aqui. Então, Renato, por favor. Obrigado, Maurício. Então, para nós, eu acho que o que é importante dizer é que nós estamos aí tentando fazer todas as parcerias mais fortes possíveis para a geração de conteúdo, para a gente poder ajudar as pessoas nessa hora tão complexa, os empresários nessa hora tão complexa acho que de uma das maiores crises que o mundo já passou e que, no fim da história, todo mundo está dividindo a mesma dor, né? Acho que a gente nunca teve um momento que o mundo inteiro, literalmente, está vivendo a mesma dor. E a gente está tentando, com as nossas parcerias, fazer com que os empresários tenham alguma forma de pensar e repensar os seus negócios, as possibilidades, as oportunidades, a nova realidade, enfim, e toda essa situação que a gente vai ser obrigado a viver, está sendo obrigado a viver, e que vai ter que aprender a passar por ela da melhor forma possível. A parceria com o Ibrei, para nós, ela é essencial e primordial, porque, de fato, vocês são um instituto que tem esse olhar no desenvolvimento das empresas e dos negócios, e, para nós, isso é imprescindível. Nós temos hoje na associação mais de 630 empresas associadas, e nós conversamos com mais de 50 mil CNPJs do varejo do nosso setor. Então, estar perto de vocês e poder produzir um conteúdo de qualidade para que ajude as pessoas a se moverem, a irem para frente, para nós é quase uma bênção, porque a gente pode, de fato, gerar um conteúdo que vai fazer com que as pessoas repensem e entendam como fazer para viver esse momento tão complexo. Então, eu agradeço você, agradeço a todo o time do Ibrei, agradeço a Vera pela disponibilidade, poder ajudar aí nossos associados, os empresários do setor, a conseguirem passar por esse momento complexo. E espero que as pessoas que vão assistir, que todos eles gostem do que a gente vai falar aqui hoje. É um tema de grande relevância e eu espero que todo mundo saia feliz de poder ter adquirido mais conteúdo e mais informação para sair dessa numa melhor. Muito obrigado pelo convite e vamos em frente. Muito bom. Gislaine, quer falar alguma coisa de introdução? Olha, eu quero agradecer, né, mais uma vez o Ibrei pela parceria, né, nessa maratona. Estamos chegando aí hoje no último painel que nós vamos ter aí com a participação da Vera e do Thiago. Então, é uma satisfação tê-los conosco, com um tema importante. Legal. E lindo que o Renato já colocou. Para aqueles que estão conosco aqui, já que o evento é um evento aberto para o mercado, não somente para os nossos associados, então, para quem não conhece a Abecasa, né? Então, acho que o Renato já teve as palavras, é uma associação que ela representa a parte de cada decoração oficial, né? E eu sou responsável pela área internacional. Então, realmente é um momento de muito orgulho para a gente estar nesse aqui e vamos continuar muito mais aí pela frente, que temos já conteúdos para dar continuidade, né, Maurício? Hoje mesmo aí a gente já tem alguma coisa vendo aí no futuro para estar ajudando numa retomada aí do mercado para todos. Eu vou aproveitar, Maurício, e falar para as pessoas que estão conosco, para aqueles que ainda não fez as suas perguntas na inscrição, que eles possam falar com a gente no chat, que a gente, durante o nosso bate-papo aqui, nós vamos procurar estar respondendo. Caso o tempo não dê para responder todos, a gente vai responder posteriormente. Agradeço já a todos, quem está chegando, quem já chegou, e um bom evento para todos. Muito obrigada. Valeu, obrigado. Perfeito. E nós vamos... Bom, meu nome é Maurício Prazac, eu sou presidente do Ibrei, que é o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento de Relações Empresariais Internacionais. Para nós é uma honra estar mais uma vez aqui junto com a Abecasa promovendo esse evento e contribuindo aí com as empresas brasileiras a enfrentar esse período de crise e continuando com o nosso trabalho, que é sempre o desenvolvimento do Brasil através da melhoria das relações internacionais. E hoje nós trouxemos aqui esse tema super interessante, instigante e ao mesmo tempo complexo de falar,
né? Porque exige um pouco de bola de cristal, exige um pouco aí de, né, futurologia. E a Vera, que ela é a nossa presidente da Comissão Indústria Têxtil do Instituto, vai trazer, junto com o Thiago, essa visão um pouco de como fazer o planejamento das empresas, o planejamento estratégico, já pensando na preparação das empresas para o porvir, né, para esse período do pós-crise. Então, é importante porque o momento vai passar e depois que passar, não adianta aí começar a pensar o que fazer, né? A gente já tem que estar preparado antes. Então, Vera, eu já queria abrir a palavra para você e para o Thiago depois, para a gente já trazer essas informações para os empresários. Por favor. Boa tarde a todos. Agradeço pelo convite. Eu acho que a gente está num momento assim, todos juntos, é uma história bem especial, um momento único na vida de cada um, onde cada um vai colocar o melhor da sua experiência anterior para trabalhar e tentar modular o que a gente pode trabalhar, o que a gente pode trazer para depois, tá? O tema é realmente complexo e é o que você colocou. A gente não tem realmente a fórmula feita, nem a bola de cristal para essa história. Qual é o melhor direcionamento? Mas a gente tem que fazer disso um momento inicialmente de análise. A gente já vem de um mercado por um tempo, eu acho que em casa, o têxtil em geral, eu acho que o mercado em geral, ele já vem vindo de situações que está todo mundo tentando buscar um momento melhor, apagar incêndio e tudo mais. Paralelo a isso, a gente já tem visto também, eu pelo menos tenho acompanhado em muitos projetos, situações onde a gente vê empresas jovens, até nem tão preparadas com know-how de mercado, na questão de capacitação produtiva e tudo mais, crescendo significativamente no atendimento e no varejo e colocando soluções. E muita gente já por muito tempo estabelecido e consolidado, buscando dividir espaço com tudo isso. Isso já tinha acontecido, já vinha de um tempo para cá, tá? E se acentuou muito mais. Aí, de repente, a gente para no momento que todo mundo está alinhado. Esse momento a gente está vendo alguns caminhos. Nessa última, nossa última etapa da maratona, eu já consegui, eu tenho acompanhado algumas histórias e a gente tem visto assim, tipos de tomadas de atitude. A gente tem as empresas que estão meio que esperando o que vai acontecer. A gente tem empresas e serviços tentando buscar aí apagar o incêndio do momento, procurando uma alternativa para a dor do momento e tentando alternativa real para a sobrevivência dos impasses de agora. Falando do têxtil, a gente tem muita gente fazendo máscara, né? Então, o lado colaborativo é legal e tem muita gente também trabalhando no sentido de comercializar um momento, apagar o incêndio de momento para isso ter sequência. Eu estou falando mais diretamente do meu segmento, mas eu acho que, de uma maneira geral, está todo mundo buscando alguma coisa de momento. Só que é muito importante que a gente, para esse momento, comece a olhar o que vai acontecer depois. Porque o pós-crise, eu acho que assim, não vai acontecer de uma maneira imediata. Abrimos as portas e agora a gente retoma. As coisas são gradativas e é muito importante a gente analisar qual é o momento da minha empresa, em que momento ela parou, qual é o meu melhor olhar, o que eu estava fazendo de verdade, porque por um bom tempo também eu acho que assim, é a situação complexa de mercado, zona de conforto e apagar incêndio, porque sempre está quase que numa crise constante, tá? A gente tem alguns resultados de comércio, assim, de final de ano e tudo mais, que nem foram tão positivos quanto a gente imaginava, então todo mundo apostando muito. O ano começou deslanchando e agora a gente sentiu o baque, né? Só que a gente vê realmente situações especiais nesse momento. O que a gente pode... Qual é o meu ponto de virada no sentido de o que o meu cliente está sentindo também? Quando a gente começa a analisar o cliente que eu digo, não digo só produto, eu digo cliente e serviço também. Quando a gente começa a analisar
o que está acontecendo e onde eu posso criar uma sinergia maior, como eu posso me aproximar, eu começo a tentar trabalhar um momento pós. Tá? A gente fala muito do digital, agora é o momento do digital, a gente não vai ter mais volta nesse formato de consumo, a gente vai ter adequação e crescimento. Então, por um bom tempo, muita gente não pensou com a importância que precisaria, ou que deveria ser, a coisa foi acontecendo meio que por inércia, e agora todo mundo descobriu isso, né? Então, a gente tem que ver também qual é a cultura que a minha situação, que a minha empresa tem tomado até agora e qual é o caminho que eu tenho que começar a construir. É uma construção de um novo olhar. É um momento muito importante para a gente analisar a nova tendência de necessidade de mercado. Os consumidores, eles não vão sumir, a gente não vai perder o consumidor. Ele só está olhando de um outro jeito. Ele tem outras necessidades. Ele vai tomar uns outros caminhos para poder chegar à compra. Mas essa reformulação depende de muita análise e não do imediatismo. O que vai acontecer daqui 3 meses? A gente vai construir isso. E isso de um jeito muito alinhado. Uma coisa bem interessante, o que tem acontecido, eu coloco agora esse próprio evento. A gente está criando novas conexões com novos mercados, segmentos que às vezes não eram tão atrativos, hoje já estão. Formatos de negócio que eram voltados para um determinado foco. Qual é o meu foco macro? Ou então, às vezes, muito disperso. O que eu posso centralizar e melhorar? Com isso, eu começo a falar de comunicação, né? E a gente começa a falar de marketing e da presença no digital. Nesse momento eu passo a palavra um pouco para o Thiago, para ele passar um pouco da experiência dele e se apresentar. E aí, tudo bem? Olá a todos. No começo estava sem áudio aqui também, além do microfone, então não conseguia ouvir vocês. Bom, eu acho que dentro desse panorama geral, isso é uma coisa que, venho falando, discutindo em diversas lives com uma série de organizações, pessoas, profissionais e afins. Eu acho que tem uma coisa que o caminho do digital já era um caminho sem volta, né? A gente brinca, quando eu sou sócio, diretor de estratégia de uma agência, além de consultor e tal, de uma agência de comunicação integrada, e a gente tem a nossa coluna digital, né, o digital da agência é muito forte, e nesse período de pandemia dobrou, a situação foi absurda, porque essa tendência digital já era esperada, mas ela simplesmente foi acelerada, né? É um caminho sem volta que foi acelerado. Quando a gente fala no âmbito de estratégia e marketing, para muita gente, né, o fato dessa dispersão, dessa distância, acabou deixando, na verdade, quando você pega dados, você começa a mensurar um pouco os índices, as pessoas estão mais conectadas, mais próximas do que distantes. Óbvio que é uma forma diferente de conexão, mas não deixa de ser uma forma de conexão. Então, o que acontecia é que, normalmente, quando você vai pegando esses índices, ainda eles estão muito voláteis, né? Cada um está colocando um ponto, porque são por pools, né, de mercado, isso, mas na maior parte deles, o que tem convergência é que a gente tem as pessoas entrando em contato freneticamente, né? Então, a gente tem uma cacetada de reuniões digitais, de lives, de webinars, de meetings, de tudo que é possível para afagar um pouco essa necessidade do ser humano de estar com pessoas, né? Então, assim, né, dessa forma a gente tem uma situação onde o mundo digital começou a entender que é necessário, o mercado em geral começou a entender que é necessário o mundo digital em paralelo na estrutura das empresas. Tem muita empresa, principalmente quando a gente fala em B2B, que não tinha menor estrutura digital. E chegou numa situação dessa onde eles se depararam que, e agora?
né? Esse foi o maior problema que a gente vê. Quando eu falo digital, todo mundo pensa muito só na ponta, né? Pensa a venda digital, né? Só o ponto final. Mas o mundo digital ele está entremeado em uma série de situações, né? Quantas pessoas não tinham a menor estrutura para fazer um meeting em casa, né? Fazer uma reunião digital, uma sala virtual e coisas do gênero. Fora a estrutura de softwares, a estrutura de comunicação, de nuvem e afins. Então, o campo digital é muito amplo, ele é muito extenso, e eu acho que isso vai ser uma revolução absurda, já está sendo uma revolução absurda nesse mercado. A gente que trabalha muito com o mercado digital, a gente brinca que falando em consumidor final, vai existir o antes-pandemia e o pós-pandemia. Porque uma série de pessoas, que o índice era muito pequeno ainda relativo ao PIB, de pessoas que compravam digitalmente, agora falando em ponta, hoje está absurdamente. O número de primeira compra aumentou exponencialmente. Então, assim, qual que é o problema do hábito do ser humano? É começar. A partir do momento que você começa, tudo muda. Você já cai na zona de conforto de não é esse bicho de 7 cabeças, né? E automaticamente você começa a modular o mercado completamente de uma outra forma. Mas, pós-pandemia, tem vida, né? E as pessoas precisam continuar focando no pós-pandemia, mas ter um carinho, cuidado em olhar que o mercado vai mudar consideravelmente. Mas é importante a gente analisar que essas necessidades, essas lacunas, elas já existiam. É o que você colocou. B2C, ok. Consumidor final, ainda a gente tem. Quem trabalha a ponta já tem trabalhado isso. Mas já tinha uma grande lacuna no B2B. Porque Sim. Eu digo isso têxtil, tá? Mas é muito recorrente a gente ter necessidade de informações de empresas de porte, com capacidade, com um know-how enorme, com muito tempo de mercado, que a gente precise de alguma informação imediata para passar para algum cliente que nem é da nossa região, e o cliente acessa e a comunicação digital não existe, o site não está no ar, ele não é atualizado, ele não é completo, o retorno não é rápido. Então, assim, essa análise de como a gente pode crescer para outros mercados, ela é muito importante. Esse baque, ele vai trazer muita cicatriz, mas ao mesmo tempo ele está trazendo para a gente um novo horizonte que ele já existia, já estava batendo na porta e a gente não conseguia muito acesso. Eu tenho casos assim de situações de clientes que nem estão por aqui, não são brasileiros, ou então moram fora do país, que querem um contato com um determinado fornecedor de um determinado. E ele entra no site e o site é uma página só, em construção. E, às vezes, a empresa com super potencial. Então, assim, a gente tem que repensar esse formato. A comunicação se aproxima, né? A gente tem como chegar em novos horizontes. Uma outra coisa que eu trabalho já desde sempre, acreditar nos outros mercados. O que a gente tem de melhor para propor para outras praças, né? A gente sempre busca o nosso mercado regional. É certo que a gente sempre se abastece, o Brasil tem alguns segmentos que ele se abastece diretamente do que produz, mas a gente tem outros horizontes e nem sempre tão trabalhados quanto deveriam, porque a gente precisa também ter uma postura de comunicação para interligar isso, para apresentar a credibilidade que a gente precisa. E às vezes, e muitas vezes, não é falta de capacitação, é a falta do olhar, dessa cultura que a gente precisa ter. O Tiago, melhor que eu, em todos os nossos projetos, a gente acompanha isso, a gente pega a estrutura onde muito cliente entende atender um principal público e, na verdade, ele já está vendendo para um outro público. Ele entende fazer parte de um perfil, de um target, e ele opera constantemente assim. Às vezes, quando chega e para pensar, fala, nossa, não era bem essa análise. Então, a gente tem um compilado de coisas, de situações, que agora, nesse momento, é o momento de ressignificar. Formato de negócio
tende a mudar? Sim. A gente não vai ter a fórmula. A minha compra para a loja para março, para abril, virada de coleção, estoque de todos os itens, tem que ser repensado. Como é que eu vou chegar? A facilidade, o consumidor final ou o meu cliente agora, ele tá vendo novas possibilidades. No que diz respeito a B2B, muitas das coisas, olha, a gente não consegue viajar essa semana para fazer reunião. A gente já viu que a facilidade online de uma conversa, ela é muito, ela gera uma comunicação muito mais intensa. Então, a gente acelera o processo de negócios. A gente está vendo situações reais acontecendo de reformulação na maneira da estrutura. Então, com isso, por exemplo, o home office nos traz um novo olhar para o vestuário. Eu aqui. Todo mundo aqui. Home office. Uma outra coisa, no home office, a pessoa usando o maior tempo da sua própria casa, ela começa a descobrir que ela precisa de algumas coisas para a sua própria casa que pode lhe dar um maior conforto. Então, de repente, uma almofada diferente, alguma coisa diferente. Coisas que, assim, nem eram tão consumíveis quanto agora. Esse olhar para dentro de casa nos traz para um olhar de outros segmentos dentro do nosso próprio segmento, né? Então, o que a gente pode fazer para apagar incêndio? Qual é a maior necessidade? Eu tenho visto algumas entrevistas, algumas matérias de e-commerce e de pessoal de varejo que está atendendo, assim, se virando para atender em itens, tipo um rodo especial para poder puxar água do jeito mais rápido. Tantas coisas que até então nem eram tão olhadas. Então, a gente tem um nicho de grandes necessidades dentro de cada um do seu próprio negócio que a gente pode abrir a possibilidade. Falando um pouco... Diga. Falando um pouco do mundo digital, né, até pegando alguns exemplos que vão rodando aqui dentro da agência, a gente trabalha muito, por óbvio, com muita marca de moda, mas a gente vai acompanhando os índices e é muito louco o quanto moda era um dos principais setores do mundo digital de maior dificuldade de venda e-commerce, né, falando especificamente, ou venda digital em geral, por mais que exista esse de visualização da tendência dos influencers, a galera acha que moda bomba de vender no digital, mas não é bem assim, né? Existe uma grande exposição, mas a venda, a conversão em si digital, ela é baixa, né? Normalmente nos índices, quando você puxa os relatórios, a moda, ele está quase sempre ou primeiro ou segundo em quantidade de venda, tá? Em volume de venda, só que ele é muito alavancado pelos calçados, não necessariamente pela roupa, tá? E então isso às vezes dá uma deturpada aí para quem busca números. Mas essa situação tirou também muita gente desse receio, até porque se eu preciso comprar alguma coisa, ou se eu quero muito comprar alguma coisa, né? Quando a gente fala no âmbito da impulsividade, não vai dar para esperar terminar a pandemia para chegar em uma loja e comprar. Então tem muita gente que está se dando essa experiência, né? Então está saindo um pouco tirando um pouco esse medo, porque moda realmente é mais difícil. Tem a estrutura do caimento, né? Não é simplesmente você viu e é aquilo que vai chegar na tua casa. Às vezes no teu corpo não fica muito bom. Mas mesmo assim isso alavancou demais. Assim como outros itens que a galera... a gente tem alguns itens que ainda tinham uma baixa representatividade de venda. Um deles também é a estrutura de alguns itens para casa, né? Principalmente os de decoração. Por incrível que pareça, quando a gente pega a estrutura, óbvio, de uma forma geral, vem dos índices do tipo eletroeletrônicos. Óbvio que é um campeão de venda, é muito mais prático. Um celular aqui na China, no Polo Norte, vai ser o mesmo. Você tem como ver em algum lugar físico, você compra exatamente aquilo que chegar na tua casa. Não tem problema de caimento, não tem problema de não
encaixar bem com a tua decoração, não tem problema nenhum. Mas a gente tem vários itens que eram fora da curva que a galera foi perdendo medo, né? Então, quando a gente fala em qualquer coisa de trend, né, de tendência, tanto moda quanto decoração, voltaram a escalar o índice de uma forma muito legal. Isso é um caminho muito aberto para uma exploração de conversão total digital também. Óbvio que sempre fala lá na FAP, né? Porque eu e a Vera, a gente dá aula lá na FAP, no núcleo de pós também. Uma coisa não vive sem a outra. O mundo digital, só mundo digital, nunca vai existir. Tá? Isso é categórico. Pelo menos até esse momento, né, no cenário que a gente tem, nunca vai existir. Então, mundo físico e mundo digital, mas a gente vai ter uma escalada muito grande digital de ambas as situações. E aí a gente começa a falar de marketing, de comunicar, qual é o teu produto, qual é a tua história, quem é, o que você é, como você se posiciona. Então, tudo isso faz parte de possibilidade de novos negócios. É o momento de analisar realmente o que a gente pode explorar de melhor de produto para o meu negócio, ou o que a gente pode explorar de serviço para o meu negócio, porque um determinado serviço pode não existir, ou pode estar sendo truncado agora, mas outras necessidades estão surgindo, tanto para o próprio serviço quanto para o seu produto, para a sua construção. É hora da gente passar a pensar, falando em consumo consciente, qual é o produto? Esse produto que eu estou consumindo, de qual mercado? Eu estou trabalhando com qual olhar? É o preço pelo preço? É a minha história para contar? O que eu coloco de diferencial do meu produto? Porque até agora há pouco, que muita gente entende como recorrente e normal, o meu diferencial é qualidade, que não é, qualidade é obrigação, né? A gente coloca a qualidade para o que eu posso colocar realmente. Quais são os itens que eu coloco como diferencial? Produtos específicos, antibactericidas no meu tapete ou nos meus itens de decoração. Eu consigo colocar qual é o meu parceiro de mercado que pode trabalhar um desenvolvimento de produto real, assim, com um apelo que não seja só o lugar comum do produto pelo próprio, que é onde o preço se mata. Todo produto que tem vindo junto com o agregado de produto e serviço, tudo aquilo que se aproxima do cliente, a gente tem conseguido um resultado especialmente diferente. Isso já tem acontecido, a tendência é acontecer mais. Todo mundo que estiver muito em stand-by agora, na retomada, é uma tendência de demorar mais para aparecer, ou para nem conseguir aparecer mais. Isso é um fato. Aquele que começa na zona de conforto, eu vou esperar retomar para ver o que acontece, às vezes não retoma. Isso é um ponto crítico que eu venho falando há muito em todos os lugares, porque óbvio que fluxo de caixa foi comprometido, sim. Não tem entrada, infelizmente, para muita empresa que não tenha um fluxo de caixa com fôlego maior, ele automaticamente não consegue seguir os próximos meses, né, pagando a sua equipe e sua estrutura básica de custo fixo. Concordo. Mas, assim, a sobrevivência do teu negócio está nesse tempo. Enquanto tem muita gente que puxou o freio de mão, tem muita gente também que está se ferramentando, fazendo toda a estrutura, estratégia para conseguir a retomada largar muito na frente. Então, o que a Vera está falando é total real. Se você ficar aguardando, isso a gente fala em todas, né, as lives que a gente está pondo, a Baobá que a gente tem agora live toda terça-feira, né, ao meio-dia, a gente sempre faz para conscientização também. Em quase todas essas eu falo a mesma coisa, gente, pelo amor de Deus, não parem. Na medida do possível, que seja com uma estrutura mais enxuta, mas vão se preparando para a retomada dos negócios, porque tem muita gente se preparando muito bem. E uma coisa que é fato, muito player que era ponta de lança aí, que era um dos maiores ou principais players,
Se não se preparar, se estiver na zona de conforto, vai ficar para trás. Porque tem muita gente se mexendo e fazendo bem. Porque, queira ou não, para pensar, você tem um tempo de resguardo ali que você pode revisar muita coisa, você pode trocar fornecedor, você pode conseguir melhores valores de negociações, você pode uma infinidade de coisa, parar para olhar com carinho para estratégias que eram secundárias do negócio, reavaliar como vai ser esse futuro, então quais produtos eu preciso agora dar mais foco, quais eu preciso desenvolver. Tem muita gente desenvolvendo produto para essa largada, mas não só o produto da necessidade de apagar o incêndio no momento, né? Eu brinco a gente mais quando a gente fala de mercado do têxtil, que eu e a Vera a gente está mais acostumado a debater, tem muita gente que virou fábrica de máscara. Legal, às vezes vai te apagar o incêndio nesse momento. Mas e depois? E como você retoma depois o teu negócio, que não era uma fábrica de EPI, não era uma fábrica de máscara? Ah, mas aí depois eu vejo, beleza, né? Cada um faz sua opção, mas tem muita gente aí que está preparando suas coleções, fazendo com maior primor, que às vezes nem dava tempo de fazer, com uma equipe reduzida, enxuta, mas andando para frente, né? Então, isso é um ponto crítico que a gente tem em convergência, né, em comum muito grande. Assim. Pelo amor de Deus, não parem, continuem. Thiago, desculpa, eu vou entrar um pouquinho nesse bate-papo, que eu estou bem assim, motivada, que eu estou gostando bastante. Mas uma pergunta, assim, até por muito contatos, né, com empresários que estão se inovando, porque, na verdade, a gente, no momento, você tem que inovar, como você mesmo falou, em Lean, né? Porém, você vê que tem aqueles que têm muito receio, ainda aquela síndrome de inferioridade, de achar assim, eu não posso, tudo é difícil, né? O que fica a dica de você como profissional ali de, vamos assim, na digital, né, que é a tendência do mercado, e também com a Vera, que tem toda a sua expertise, até para o próprio texto, porque a gente fala do texto, a gente tem o texto de vestuário, mas tem toda uma linha decorativa muito grande, inclusive um segmento que a Becasa representa, e eu falo, cada vez mais tem expandido essa linha de têxtil, né, dentro da associação. Então, assim, para esse público, né, para esses empresários que ainda tem algum receio, tem aqueles mitozinhos que precisa ainda enfrentar, né? Qual a dica de vocês? Não existe receita de bolo, mas tudo bem, não vamos parar, vamos inovar. Porém, qual que é a luz para que eles possam ter, né, lá na frente? Tem alguma coisa que a gente poderia ajudá-los? Tem uma coisa que a Vera, até vou aproveitar um gancho que a Vera até comentou, acabou passando meio rápido, mas é uma coisa que a gente também comenta muito. Todo negócio, ele é orgânico, ele vive cada dia uma mutação, uma outra situação. E muitos negócios, eles não enxergam realmente que eles mudaram, que o público mudou, ou que o perfil de preço já não bate mais, ou que o perfil de produto precisa de uma reformulação. Eu acho que o primeiro passo de tudo isso é conseguir olhar para dentro, antes de olhar para fora, né? Fazer primeiro uma lição de casa, cruzado com uma análise de mercado, né? Entender um pouco, mas o que eu entendo do meu negócio... eu brinco, uma referência que muitas vezes eu faço, assim, quando a gente começa a ficar mais gordinho ou emagrecer muito rápido, a gente não percebe, né? Isso é fato. A gente só para perceber quando, mas agora não entrei nessa calça. Aí você fala, opa, mas você não percebeu que você foi engordando, que você foi emagrecendo. A gente está todo dia ali. E isso acontece com o negócio, você não consegue às vezes enxergar no teu dia a dia, não existe uma administração tão refinada que você, a cada 2 semanas, você consegue retomar o que está acontecendo. Então, esporadicamente, trimestralmente, deveria existir uma retomada aos olhos do teu negócio, ver se está tudo certo, ver se tem alguma coisa que precisa ser realinhada, pelo menos semestralmente, ou no máximo do mais tardar anualmente, mas tudo é muito rápido. Às vezes, anualmente, você já perdeu o pé, teu negócio já foi para água abaixo. Mas, assim, pelo menos semestralmente. Eu acho que esse é um momento essencial para isso, é quase que vital, porque muita gente está fazendo isso. Você não vai fazer?
Você não vai olhar para dentro da tua empresa e revisar o que você tem, teu portfólio de produto. Tá legal? Tá atendendo? Vai atender pós-pandemia? Né? Ah, o portfólio de produto tá bacana. Tá aí minha equipe. Porque é aquilo, a gente sabe, você tem equipe no teu negócio. Sempre tem aquele que, mas vamos dando mais uma chance. Óbvio, quando a gente fala em equipe agora é uma situação muito delicada, porque você não vai desamparar alguém, mas teu negócio precisa sobreviver. E às vezes é uma época que não dá mais para você levar no colo alguém. Você precisa de alguém mais ávido. Você precisa de alguém ali com mais ímpeto para o trabalho. Tua equipe está legal, tua estrutura. Você estava preparado para esse mundo digital? Não estava. Você precisa se alinhar. Faz uma revisão geral dentro de casa. Teus fornecedores. Todo mundo que tem negócio sabe muito bem. Às vezes o fornecedor vai entrando numa zona de conforto, né? E quando você vê, às vezes, você nem está sabendo se você está pagando tanto assim, ou se ele está desempenhando tanto assim, ou entregando no prazo certo, aquele atrasinho que já é corriqueiro, né? Então, tem várias coisas que é o momento da revisão. Por quê? Quando você se depara com o mercado, as pessoas sempre tem alguém mais novo ou alguém querendo fazer melhor. Isso é a lei do mercado, né? E isso vai acontecer com muita gente, né? Então, principalmente essa galera que tem esse receio, abre o olho, porque vai vir alguém querendo fazer melhor, querendo fazer mais barato, querendo agregar mais valor, né? Porque a gente tem dois tipos de mercado, ou preço ou agregar valor, né? Onde você tem o premium da história. Vai ter gente querendo fazer melhor. Você vai ficar parado esperando? É aquilo. Aproveitando essa pergunta da Gisele... Um pouquinho e engordar um pouquinho mais, sabe assim? Para e revisa que sempre dá. O que eu vejo é que a gente precisa... Pode falar. Aproveitando o mesmo contexto aqui, né? Porque a Vera colocou um aspecto que eu achei super interessante, né? Quando você falou assim, olha, você querer colocar como diferencial do seu produto a qualidade. Você falou, não, qualidade não é diferencial, qualidade é obrigação, né? Eu achei isso bem interessante. E assim, pensando nisso tudo, e nesse ambiente novo, né, de ambiente virtual e uma exposição diferente ao mercado, como que a empresa pode fazer para se destacar, né, para realmente ser competitiva, mostrar um diferencial competitivo? Aonde estão os gatilhos, assim? Onde que ela pode fazer para ela se destacar nesse mercado novo? Olha, eu acho que em primeiro lugar, o Thiago continua depois, mas eu acho que em primeiro lugar, puxando o gancho do que você está falando e o que a Gislene falou, é conhecer de verdade o que é o seu produto ou o que é o seu serviço. Para onde você vai? Porque muita gente pensa, mas não chega. E quando você consegue conhecer e acreditar, você consegue também ver quais são as suas deficiências e você precisa trabalhar a sua eficiência. Quando a gente começa a falar o que a gente tem de ponto forte, qual é o nosso ponto forte de produto, o que a gente pode apresentar para qual mercado, para qual praça e dar um passo à frente, a gente consegue se destacar. Porque a gente acredita, mais do que nunca tem que acreditar, mais do que nunca tem que estar super seguro do que faz e muito crítico. A gente não, assim, todo no formato de negócio, todo produto, todo serviço, praticamente é o nosso bebê. Então, a gente tem até uma certa tendência a não olhar muito para os defeitos. E essa autocrítica é que faz a gente ficar na zona de conforto. E eu acho que... Assim, pode ser melhor, mas deixa para a próxima. Não, a gente precisa andar, né? A gente tem, no Decor, a gente tem um universo que eu estava falando, de padronagens e da riqueza de produtos com a nossa característica sem ser caricata, que a gente pode colocar e ganhar mundo. E a gente acreditando nisso, a gente mantém o mercado nacional e abre fronteira. Com toda essa reflexão, a gente já não está mais falando de pandemia, a gente já está falando em possibilidade. A gente já começa a trabalhar o olhar para a retomada. Então, assim, dá para perceber que não é a porta fechada ou a porta aberta. A porta continua lá. Talvez a gente vá entrar por de uma outra maneira. A gente vai olhar sobre um outro prisma. A gente não vai deixar de comercializar. Porque, independente
de tudo, a gente não tem shopping aberto, mas as pessoas continuam precisando das coisas. E a gente tem alguns dados já de pesquisas levantados de grupos assim, de situações e produtos que não são necessariamente do segmento de primeira necessidade, que já estão, que tiveram levantamento aí de faturamento igual ao da Black Friday. Numa ação digital de um artigo que não é nem alimento, nem remédio, nem nada. Então, a gente está verificando isso. O que a gente tem de melhor para botar para andar? Né? Pode continuar, Ti, que você ia falar. Não, eu só ia aproveitar o gancho, que eu recebi aqui informações. Eu só ia aproveitar o gancho que você estava comentando dessa situação de revisão das tuas falhas, né? Da situação de falhas. E uma coisa que eu gosto de comentar, assim, pensar duas etapas, né? A primeira etapa é revisar, trazer esse pente fino para você conseguir melhorar o que você já tem. Segunda etapa é entrar nos novos desenvolvimentos. Dá para trabalhar isso paralelamente? Dá, desde que você não ignore o que você já vem fazendo. Uma coisa que às vezes me irrita um pouquinho é aquela situação que, mas o novo vai ser a solução, o novo vai alavancar a gente, a grama do vizinho é mais legal, é porque eu não vendia esse produto que estava no meu portfólio. Agora, e assim, muitas vezes você continua deixando aquilo lá meia boca para trás e tenta lançar alguma coisa nova que vem com aquela mesma cultura, né? A falta da cultura da excelência no desenvolvimento profissional, infelizmente, é um grande impeditivo de evolução de muita empresa. A cultura de excelência, óbvio, a gente não vai entrar no mérito do exagero dela, né? Daquela coisa que você não sai do lugar, porque precisa ser maravilhosamente excelente, mas o cuidado da excelência no mundo profissional, não só vamos aí, vamos fazendo, é um impeditivo de muita empresa crescer. E muitas vezes essa empresa brinca de loteria, fala, não, então eu vou para o próximo produto. Então vamos abrir um novo negócio, porque agora o mundo é digital e fica pulando de um em um e nenhum, na verdade, decola, né? Então só tomar um cuidado para não cair nessa ilusão, né? Que infelizmente as empresas falam, não, agora é o digital. Então tem uma cacetada, às vezes, de empresa gigante, e chega, não, mas tem um projeto novo, aí você vai olhar o histórico, é que a outra, né, a grande, ela está em decadência por uma série de fatores que poderiam ser revisados, que poderiam ter uma retomada, né? Eu brinco que essa história de o roadmap de vida, né, de uma empresa, óbvio que ela é uma montanha-russa. Você sobe e desce, às vezes você acerta, erra, você precisa ir retomando. Nenhuma empresa trabalha linearmente, estou sempre bem. Mas quando você desce, na mesma oportunidade que você tem de descer, você tem de subir, né? Então esse negócio de joga fora, pega uma coisa nova, nem sempre é a melhor saída. Só para reforçar o teu aspecto de... Uma outra pergunta do que você comentou, Thiago, quando você falou da questão daquela inércia, eu achei interessante também esse ponto de vista, né? Que a transferência para o universo digital, né, depende de uma inércia de mudança de comportamento, né? E você teve um incentivo à mudança de comportamento dos consumidores por conta do coronavírus. Isso acabou forçando uma mudança de comportamento que realmente transformou a tendência de mercado. Agora, o quanto que vocês têm sentido na prática que essa situação tem feito as empresas vencerem também essa inércia, né? O quanto que elas têm feito essa mudança de comportamento para o ambiente digital e o quão difícil ou quão fácil é essa transição para que as empresas possam também se comportar de uma outra maneira agora. Eu vou ser bem sincero, assim, às vezes eu sou meio cruel, assim, mas é realidade. Você pediu realidade de mercado, então eu vou falar fresquinho o que a gente está sentindo aqui, óbvio, na nossa realidade de mercado. A galera early, né, os early adapters, né, que a gente chama, que é a galera que viu alguma coisa e já vislumbra, e já vai atrás, já põe a mão na massa,
Na primeira semana, a gente teve uma cacetada de empresa já, não, porque eu preciso ajustar um monte de empresa que tinha bons negócios digitais e queria melhorar, prevendo a demanda, tá? Diferente. Então, esses, mundo ideal, tá? Mas, como todo early, né, você às vezes tem alguns que apostam demais em coisas também que às vezes, né, nada é tão loteria da noite para o dia. Tirando quem estava vendendo máscara, né? Mas de resto, brincadeiras à parte. De resto, assim, às vezes tem que tomar um pouco de cuidado com a aposta. Mas essa galera, ela tá muito antenada. Na sinceridade de mercado, o que que acontece? Tem muita empresa correndo atrás agora. Teve o tempo, começou a bater, teve um tempo de inércia e agora tá vendo falando, putz, fiquei para trás. Demorei para agir. Agora, foi engraçado que a gente teve um pico, aí foi caindo, eu falei, nossa, agora voltou um pico de novo, porque assim, a galera que viu muita gente largando na frente, se preparando, mercado a gente brinca que o mercado é uma ervilha, né? Então todo mundo se conhece, um já começa a falar com o outro, pô, você não sabe, o fulano de tal tá estruturando, tá fazendo... E aí bateu o desespero numa galera meio retardatária aí, que é a maior parte da galera, sinceramente, bateu um desespero e estão começando a correr atrás de se reativar agora. Uma coisa que eu falo assim, brincadeiras à parte, retardatário, não retardatário, assim, tem que começar a se mexer o quanto antes, né? Então, independente de nomenclaturas, né? Cada um tem seu tempo, seu time, seu bolso, né? Às vezes era um risco muito grande para muita gente. Então, mas, sinceramente, foram 2 picos. Início e agora, que a gente já está ali quase mais de 30 dias, né? Assim, oficialmente, se a gente for contar uma extensão, a gente já passou 1 mês disso, né? Mas dá tempo ainda de fazer a transformação. Na verdade, é aquilo, né? Como é uma transformação que vai seguir, aí onde eu fiz a brincadeira, mas segurei um pouco a mão, porque assim, vai precisar se adaptar, né? É um caminho um pouco sem volta. Óbvio que sempre tem os foras da curva que vão falar, não, mas tá tudo certo. Eu falo que ter negócio, assim, você tem uma grandíssima parcela de profissionalismo, mas você tem aquela parcelinha de sorte que caramba, né? Então, assim, às vezes... Eu quero aproveitar, desculpa, até assim, a gente aproveita os ganchos, tá, Maurício? Você fez uma pergunta, o Thiago está falando, e até uma pergunta de uma pessoa que está aqui conosco, né? Que vem muito em linha do que você está falando, tá, Thiago? E é para você e para a Vera direcionado, mas é uma pessoa que... A dúvida é, um produto de valor agregado de alto valor, né? Como vai ser essa retomada pós-crise, né? Para esse nicho de um produto com valor alto. E aí ele continua com a pergunta se haverá uma migração de públicos, de poder aquisitivo. Como que vocês veem isso? Até para responder a pessoa que está conosco. Tá, eu vou começar, mas depois eu devolver para a Vera, porque eu falo mais que a boca, então aí às vezes estou tomando um pouco do espaço. Precisa entender que assim, as pessoas muitas vezes acabam tendo uma visão muito simplista do consumo digital, né? O consumo digital, ele pode ser tão caloroso quanto a venda digital, ela pode ser tão calorosa quanto uma venda presencial, tá? Não é muito simplista você imaginar um e-commerce, um self-service ali, que você vai clicar e vai escolher e falou com ninguém e não conseguiu tirar dúvida. E é muito simplista isso. Hoje em dia a gente tem grandes portais de venda luxo, de venda premium, que bombam de venda. Só que é aquilo. O meio digital, ele é um auxílio à venda. Ele, às vezes, faz a conversão, inclusive, final, mas não por isso que não tem um atendimento via vídeo, né? Vídeo chamada, via call, que você tenha outras formas de afagar o cliente. Então, esse lance eu falo muito isso porque tem muita gente que imagina
a compra luxo ela é uma compra muito mimada, né? Você tem toda aquela estrutura por trás que te traz o conforto, a vontade, aquela sensação de super cuidado, né? Quando eu falo mimado, eu não falo no sentido ruim da palavra, eu falo no sentido bom, no sentido de super cuidado. E isso também pode existir no mundo digital e já existe em outras plataformas de luxo. Então, não vejo isso como impeditivo nenhum. Óbvio que, volto a falar, não vão mais, essa galera que fala, não vão mais existir lojas. Não é assim. Você precisa, o ser humano tem a necessidade do contato físico. Vídeo que a gente está passando, tem gente que está pirando, que não pode sair. Mas, às vezes é muito mais confortável. Tem coisa que você quer comprar presencialmente, tem outras coisas que, vamos aí, por mais que o valor seja mais alto. Ou, às vezes, o atendimento digital é tão bom, tão cuidadoso, tão personalizado, que você prefere comprar digitalmente. São vias, né? São opções que você tem. Não acho que uma coisa anule a outra. Com relação a você acredita produto... num posicionamento de marca numa situação dessa? Como? Desculpa. O que eu falo é exatamente isso, com relação a produto e posicionamento de marca. Eu falo muito isso. Eu não vejo assim, o cliente que consome o produto de alto valor, ele vai continuar consumindo. Agora, eu acho que tem uma tendência das pessoas entenderem realmente o produto, o seu valor e o seu real diferencial e valorizar mais, tá? Então, a guerra do preço, ela vai acontecer por situações de economia e de todo esse desajuste aí de emprego e tudo mais, mas a preservar a qualidade do produto, preservar a sua qualidade de compra, vai ser uma consciência nova, uma nova tomada de consciência. Então, de repente, o descartável vale a pena, né? De repente, o que é produto, o que é custo e custo-benefício? E onde o custo-benefício se encaixa? No produto, no diferencial e no serviço. Eu acho que posicionamento de marca faz isso. Ele traz o serviço junto com o produto. E toda vez que você consegue se comunicar melhor, falar, olha, o sensorial do que eu posso te passar nessa experiência de compra tem um diferencial do outro, não vai fazer migração de público. Eu não vejo assim uma legião de gente saindo para comprar o mais barato porque agora não pode. Eu acho que as pessoas vão buscar realmente o que é melhor. Eu acho que a gente não vai estar, assim, agora a gente discute muito o ecológico, sustentável, sustentabilidade social, ou a compra consciente. Tem muita, assim, a gente tem que tomar um cuidado para isso não virar um artifício de marketing e que isso venha a ser uma coisa fake depois, porque não se sustenta. Agora, quando você coloca um veio real do seu produto, ele custa mais por quê? Ele tem um custo-benefício. Vamos falar de tecido. É um tecido inteligente, é um tecido que tem uma tecnologia nova, é um tecido que tem um toque. Ele não é desse que está aí girando em mercado porque ele veio com um subpreço. Eu estou comprando um produto que vem de um fornecedor que tem uma estrutura que gera um social legal. Tudo isso está colocando no produto. E mesmo que ele se faça um pouquinho maior, aí é a briga na comunicação, da proximidade com o teu cliente. Então, eu não vejo que vá migrar o cliente pobre, sabe assim? Eu acredito que tem uma coisa que eu acho que tem uma coisa que é muito importante no prisma dessa discussão, que é assim, as pessoas às vezes não param para pensar que o produto de alto valor, às vezes, ele não é considerado alto valor para quem consome. Para quem compra. Exatamente. Quando a gente fala em números, em índices, óbvio que sempre que a gente tiver produtos de valor mais baixo, vão ter maior volume de venda, porque a gente tem a base da pirâmide consumindo, né, a ponta da pirâmide é minúscula. Então, se você vai fazer um comparativo de volume de venda, acaba quase sendo irrisório. Mas não pode esquecer que se você consome, você é um consumidor premium, para você aquilo automaticamente acaba sendo quase commodity. Tá? Então, não pode esquecer que
A venda digital, o mercado digital, ele é um mercado muito prático. As coisas quase caem no seu colo. Você não precisa ir até o lugar, você não precisa se deslocar, você não precisa... Então, assim, no mundo da praticidade, não se compra só o que é barato. Também se compra o que é prático de ser comprado. E muitas vezes aquilo que é de alto valor para o dia a dia daquela pessoa não é nada demais. É mais algo que ela compra. Não à toa as grandes plataformas premium aí estão bombando de venda, porque as pessoas compram roupas que seja das grandes marcas, que sejam da que a gente chama de high-end, que seja uma Gucci, uma Louis, o que for. As pessoas vão comprar digitalmente. Às vezes ela não é um valor agregado grande, alto, mas para ela é commodity, é mais uma bolsa que ela está precisando de outra cor, ou é mais uma roupa. Tem que desmistificar um pouco isso, porque às vezes isso deturpa também por conta de números. E a gente puxa um pouco daquele histórico que a gente trabalha bastante nos projetos, que tem um histórico lá antigo, arraigado, que tudo que vinha no digital era sinônimo de promo, né? Exatamente. Então tá, a marca coloca a sua desova lá na promoção, no marketplace, tudo mais. A coleção é vendida na loja e essa história já está mudando, ela já está acontecendo de uma maneira, tem sido transformada. É que, assim, essa evolução, a partir do momento que a empresa começa a conviver, ela começa a verificar que ela atende muito bem. A gente tem um segmento muito bem atendido, tanto no físico quanto no digital, com aquela mesma faixa de preço. E ali, em alguma situação especial, vira Black Friday, mas não é tudo. E a gente começou, o nosso histórico de comercialização digital começou com essa conotação. Então, olha, como que eu vou vender um produto mais caro agora se eu estou só no digital? Eu estou com o meu cliente, é o mesmo cliente, é o mesmo público. Agora, você conhece realmente qual é o nicho que você está atendendo? Aí sim, essa reflexão o segredo... o gancho total é esse. Quantas vezes a gente, aqui na agência, pega, a empresa chega e fala, né, inclusive empresas de porte que por muitos anos usaram o mercado digital só como desova, falam, mas público no digital, é aquilo. Toda empresa tem vários públicos ali dentro, né? Tem vários consumidores. Tem o consumidor da promoção, todo mundo tem o consumidor da promoção. Tem o consumidor que é o early, que é o consumidor que quer a pré-venda. Ele nem lançou, ele quer a pré-venda, ele quer estar na frente. E tem o consumidor padrão, o consumidor que compra durante a coleção, que é o consumidor ideal para todo mundo. Até em linha disso, eu acho que eu até vou fazer 2 comentários que eu venho acompanhando. Eu confesso que é muito voltado para casa e decoração, mas hoje a gente já vê no mercado, inclusive sites onde você tem produtos de busca que são produtos premiums. Inclusive, assim, é só alto valor. Então, acho que fica aí também uma dica até para o nosso participante aqui, que existem já sites para linhas premiums. Então, você quer ter uma peça com alto valor agregado, uma decoração da sua casa, e às vezes você até não pode ter numa loja, você pode comprar no digital. Exatamente. Então, você tem as 2 linhas. Então, existe também mercados, falando do mundo internacional, que a gente acaba tendo um público que compra produtos de alto valor agregado. Vamos falar, por exemplo, numa região ali que a gente pega de Dubai. São produtos, só vestuários, peças de decoração, tudo é produtos lá, tem já um perfil de um público, uma classe, vamos dizer, um a mais até. E outros mercados mais, eu só estou dando alguns exemplos aí, né? Até desculpa eu estar entrando de uma certa forma, porque a gente tem algumas perguntas até aqui mais do pessoal que está online, né? Para vocês. E sem falar os outros também, né? Outras perguntas que tinha previamente. E a gente já está um pouquinho passando do time, a gente já está aí passando das 18 horas. Deixa eu só aproveitar um ganchinho teu, só para a galera do público premium. Aproveitar muito um gancho seu, que assim, quando a gente fala na relação internacional comercial para o público premium, o globo é desse tamanho.
porque existe um ponto que é grande dificultador de venda digital que chama frete, chama logística. E para quem não tem grande preocupação em preço, a logística vira irrisória. Então, para o público que trabalha premium, que não trabalha foco em preço, a logística mundial ela é irrisória. Hoje um frete aéreo é caro, óbvio que é caro, mas para o público premium não faz. Então, vale esse olhar carinhoso, assim, desmistificar um pouco as coisas, né? Então, vale porque você extrapola o nacional e pensa no internacional, óbvio, o marketing precisa chegar ali e a pessoa precisa saber da tua existência. Nada adianta, eu brinco que todo mundo pode entregar para o mundo inteiro, mas assim, vender é outros 500, né? A pessoa precisa te conhecer. Né? Você sabe, Thiago, que até você comentando agora, vem em linha com algumas perguntas que já aconteceram, assim, como agora é o melhor momento para eu começar, né? É uma oportunidade de eu começar a ir para exportação? Sim, até eu falo isso com propriedade, né? Sim. Você realmente, é o momento de você investir numa exportação, porque tem muitos mercados buscando, seja produtos premiums, porque tem regiões premiums que buscam esse nicho de produto, como tem aqueles outros que não. Então, o mundo está disponível. E o Brasil tem oportunidade, tem produtos maravilhosos em todos os setores. Sim. Então, assim, para quem ainda tem a dúvida do mercado internacional, eu acho que é realmente o momento de olhar, fazer aquela que você já até falou, né? Olhar para o seu negócio, fazer a sua avaliação e partir para o mercado internacional e vendo como são os mercados. Eu sou produto premium, vou procurar as regiões mais premium. Vamos pegar ali uma região da Ásia voltada para o têxtil, né? Que tem uma região ali muito forte que está vindo, buscando o mercado brasileiro. Isso eu já estou falando um pouco mais, até voltada à casa decoração, porque eu tenho recebido demandas, mas eu acho que vem para o vestuário também, tá? Sim. E como também para outros. Então, acho que aí a gente tem algumas perguntas que estavam aí para a gente estar respondendo, investimento no marketing, né? Porque a comunicação, a divulgação é o marketing. Deixa eu fazer só uma análise rápida com relação ao olhar de mercado a curto prazo, tá? Principalmente no decor. A gente está saindo, a gente está no período de confinamento, inverno Brasil, inverno, quando essa curva acabar, final de junho e tudo mais, a gente vai entrar para um momento ar livre e a nossa primavera-verão. Tá? Quem está pensando em hemisférios, na história do comércio exterior, a gente está saindo do confinamento, a gente vai entrar para um período de bom consumo home, de novo, e com uma casa com consumo home redescoberto. É um novo olhar do home para um período que vai ser consumido naturalmente. Então, o que estava faltando? Qual é o meu mercado? O que eu posso apresentar para essa nova necessidade? É um veio comercial de tendência de olhar. Sim. Vamos inovar. Então, eu vou aproveitar e fazer uma pergunta para vocês até, né, para dar continuidade, mas assim, essa é voltada para você, Thiago. Também é uma pessoa que está conosco. Ele quer saber de você, né, o posicionamento de venda digital no formato B2C para o mercado brasileiro. Digo, em vendas e produtos brasileiros diretamente para o consumidor final fora do país. Ele fala de um cross-border. Acredita que é um modelo de negócio... Eu nunca ouvi esse, eu quero até saber o que é, tá? Acredita que é um modelo de negócios no qual temos perspectiva de inserção no mercado brasileiro? Então, são duas perguntas em uma, e aí fica uma pergunta minha, o que é esse cross-border? Tá, deixa eu ver como estruturar isso, porque tem uma premissa que eu sempre falo que assim, não existe certo ou errado em negócio, tá? Essa coisa de correr atrás de uma tendência que não, isso tá bombando, pode estar bombando para alguém, mas pode não estar bombando para você. Eu acho que tudo isso envolve muito o teu próprio negócio estar estruturado e preparado para o que você se dispõe a fazer. Em relação especificamente, ele está, pelo que eu entendi, corrija se eu estiver errado, ele está falando de B2C, mercado internacional, correto? Ele vai vender também Brasil e mercado internacional. Exatamente, mas ele tá, pela pergunta dele, eu entendo
que está mais até voltado para o mercado internacional, mas ele fala de B2C Brasil, internacional. Ele cita antes, né? Ele cita. Talvez o que muita gente acaba fazendo é, como a operação já existe, isso a gente inclusive tem projetos em conjunto, eu e a Vera. O que acontece? As pessoas com olhos ao mercado internacional, como a operação já existe aqui dentro, entram numa situação onde, pô, mas já está aqui, por que eu não vendo também aqui? Ou por maior resguardo, ou maior... Olha lá, olha o meu home office acordando aqui, ó. Home office, gente, não é fácil. Minha home office tem 2 anos. Olha! Coisa boa. Depois vamos perguntar para que ele está achando aqui do nosso momento. O que acontece assim, como a operação acontece no Brasil, e muita gente às vezes não tem cacife ou não quer se dispor a investir em ter centro de distribuição internacional, acaba querendo montar uma operação onde você vende Brasil, caso venda internacionalmente, você despacha. Mas o foco a diferença entre... Vem aqui, vai. Vocês não ligam, né? Se eu conseguir continuar, não tem problema. Aí, não, eu já perdi as contas de quantas reuniões eu fiz assim já durante a pandemia. Isso é amor. A gente já sabe que todo mundo vai ficar feliz de ter uma pessoinha linda assim. Bem-vindo! Quando a operação ela é feita aqui, às vezes vai lá um pouquinho. É um amigo do papai. Quando a operação ela é feita nessa situação, a gente tem uma situação muito simples de estrutura, só que muito arriscada para você lidar com marketing. Uma coisa que as pessoas não tomam cuidado a operação funciona aqui, mas você não acessa as pessoas naturalmente, né? A não ser que seja um produto que ninguém tem, que é de fácil busca orgânica, o que não é o caso, a gente tem um percentual minúsculo disso. Seu produto não vai se vender por si só, porque alguém falou, que falou para o outro, que falou para o outro. Não é bem assim, a gente precisa de uma ação de marketing massiva. E aí você trabalha uma situação que você precisa ter 2 ações de marketing massivas ao mesmo tempo. Lá onde você quer atuar, pensando regionalmente, e aqui onde você quiser atuar, pensando regionalmente. Uma coisa que a galera desanima um pouco, mas não tem para onde correr, é que o marketing ele é regional. Não existe, eu vou investir no Brasil. Tá, você vai investir em quais cidades? Você vai investir em quais situações? Quais influencers, quais mídias? Que tipo de conteúdo? Essa história do orgânico por orgânico, hoje em dia não tem muito espaço, porque você tem tanta coisa te bombardeando que não dá espaço a você querer... Hoje em dia as pessoas procuram muito pouca coisa, a maioria das coisas cai no colo. Então, o segredo do cross-border em geral, ou de qualquer operação que você queira reaproveitá-la de uma outra forma... Comunicação, cuidado com o marketing. Se você não fizer o marketing bem feito nos 2 lugares, você não vai vender em nenhum dos 2. Porque aí tem uma situação diferente se eu queira exportar via canetada, que a gente chama, né? Compra pedido. Então, eu fiz um contato comercial com uma grande rede e tal, que eu vou estar comprado, né? Eu vendi, beleza. Aí você não precisa se preocupar tanto com marketing, apesar que a gente sabe bem, eu e a Vera, quando a gente fala em trend, né, que decor entraria, mesmo as grandes redes, elas estão querendo um suporte de marketing porque ajuda a facilitar a impulsão de venda, né? Então, tem grandes redes aí, quando a gente fala em Lafayette, ou uma série de grandes redes, né, mesmo no mundo do decor, que hoje em dia, se você não tem o marketing local ativo, nem te caneta. Não aceito. Nem é recebido. A comunicação, para qualquer praça, ela é fundamental para se destacar. B2C mais do que nunca. Mais do que nunca. Entender exatamente o que aquele consumidor... Se ele tem um produto que ele é comum para os 2 públicos, para as 2 praças.
né? De repente, é um determinado objeto, um determinado produto que ele é super bem aceito num lugar e, de repente, ele tem um outro olhar. A gente tem que entender muito a análise cultural. Determinadas cores funcionam super bem nos lugares e não em outros. Então, poder vender, a gente pode. É um bom formato, é uma operação interessante, ok. Analisar produto para a praça que vai atender, se for convergente, beleza, né? Mas com certeza a comunicação é difícil que seja a mesma, né? Tem que ser, ela é similar. Até aproveitando, Vera, tem uma outra pergunta aqui da Nádia, e até que vem muito em linha essa questão, né? Então, ela pergunta sobre o e-commerce, né? Como se a previsão após corona, né? Quanto investir? Eu acho que não sei se dá para responder diretamente. E investir em marketing. Eu acho que já está meio que respondida a questão do marketing, porque cada vez está sendo mais clara a questão o tanto que é importante ter um investimento no marketing, fazer um marketing. O marketing, ele já deve fazer parte integrada de qualquer formato de negócio ou serviço. Ponto. Isso não existe. Não existe mais produto pelo produto. Não existe, porque aí ou é o produto, o preço predatório, acabou. Massacrou, acabou. Toda a estratégia, o marketing, ele está inserido na comunicação. Se você tem um produto e um serviço, se não comunica, não vai adiantar. Pode ser de ouro. Não vai adiantar. Mesmo porque não vai imprimir a credibilidade do que é. Eu costumo brincar muito em situações de consultoria, de palestras, no sentido que você compra um anel do melhor quilate com um ouro específico, a pérola mais especial, pega esse objeto, coloca numa caixinha que você compra na papelaria, não desmerecendo, e entrega para alguém. Qual é o impacto? Né? Você tem que colocar a bula e mesmo assim a pessoa vai falar, vou mandar avaliar para ver se isso aqui é o que você fala, tá? O vice-versa também acontece. Marketing acontece desde sempre, o sucesso do negócio está aí. Eu acho que assim, tem muito dessa história de, será que eu preciso investir? Não, você tem que gastar, se você tem 10 para gastar, é assim, 6 em produto, e o resto, sabe, uma parte em comunicação, outra parte em alocar e em conhecimento. Eu acho que investir em conhecimento, se capacitar cada vez mais, porque acho que a gente não está mais em momento de ser assim, ex-aluno ou, eu já estou no mercado, eu não preciso. Acabou a zona de conforto. A gente tem que cada vez mais ser muito antenado, capacitado, voltado e conseguir ser cada vez mais especialista daquilo que você faz. Porque aí você se destaca, aí você coloca a qualidade, porque aí você tem o argumento suficiente para o teu cliente, para ele entender e ele acreditar na mesma sinergia. Se você também nem acredita no que você vende, se você não tem essa história de embasar e comunicar, o que você vai conseguir passar? Você não passa, então não vende, né? Então, sim, o investimento, o marketing, comunicação faz parte do formato de negócio. Não existe mais formato de negócio só de fabricação ou só de venda. Você sabe que tem uma pergunta aqui que fala assim, como investir em marketing em tempos de crise? É uma pergunta super específica que eu acho que é muito legal ser analisado caso a caso de acordo com as suas possibilidades e recursos. Quando você começa a analisar qual é a sua história, qual é o seu raio de atuação, quais as suas possibilidades de avanço nesses raios de atuação, que eu acho que isso é um estudo caso a caso, a gente consegue, inclusive, estratégias criativas para começar um investimento, porque assim, quando a gente fala investimento, eu acho que também é muito assim, isso será que eu vou gastar muito? Agora eu não vou ter capital para isso. Então fica aquela coisa, se vender eu invisto, ou se eu investir eu não vendo, e fica aquela história do ovo ou a galinha, tá? Mas na verdade, assim, o ponto de partida é, primeiro lugar, vou ter um bom parceiro, uma boa equipe interna ou parceira para trabalhar qual é o teu formato de job, tá? Qual é o teu negócio? A gente tem formatos de negócio de micro e empresas de grande porte.
o investimento é diferente, completamente diferente. Às vezes, as situações, em todos os casos, em nenhum momento, a gente busca, acontece de, não, é o melhor, gasta o que for. Tanto na empresa menor quanto na maior, em nenhum momento a gente se depara com, olha, a verba está aí disponível, vamos gastar. Não é. Todo o gasto é bem pensado. É uma estratégia de análise de cada negócio. Mas a gente não consegue fazer sozinho. Acho que todo mundo tem que se abastecer de uma boa equipe. A gente é difícil mensurar, né? Eu sei que todo mundo a pegar em valores, algum valor base, Só que assim, o valor especificamente é algo que não tem como a gente falar, porque tem negócios que começam com, sei lá, R$2.000 e negócios que começam com 1 milhão, 1.500.000, assim, é mais fácil até a gente tentar falar em percentuais. Nada é absoluto, tá? Nada é absoluto, mas quando a gente fala em lançamento, acho que uma coisa que vale deixar na cabeça das pessoas é assim, eu quero lançar, então tenta pensar 50-50. Você vai gastar 50% da tua verba em produto, você tem que enfiar 50% em marketing. Tá? Ou 50% no geral, estrutura, produto, enfie 50% em marketing. Porque você está lançando, ninguém te conhece. A não ser que você lance com uma puta influência, que automaticamente você já tem uma estrutura por trás, porque todo mundo que tem uma grande influência já tem quase que o marketing dentro da sua entranha, do seu dia a dia, né? Mas assim, eu falo isso porque a gente também tem as situações de lançar marcas de influencers que, lança e vende e ótimo, porque já tinha base para a compra. Automaticamente já tem um puta marketing da própria situação profissional influencer, né? Então, se você não é conhecido no mercado, para você conseguir gritar no mercado que você existe, isso precisa de dinheiro. Muita gente no início de projeto falando, investindo 80%, 90% do dinheiro para fazer o produto maravilhoso, melhor com o fio de ouro, blá, 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 blá. Preciosismo, né? Do produto e chora, porque não tem punch para conseguir disseminar, expor isso para quem compra. Tem muita gente que já está no mercado há um bom tempo e ele já está no mercado, ele tem se esmera muito pelo melhor do seu produto, mas ele sempre deixa reservado o mínimo possível, em função do resultado de êxito, para depois, no próximo passo, pensar em investir. E acaba não acontecendo, né? E a gente tem vivido essas duas realidades. Realidade de gente que tem uma base de compra muito grande e agora está buscando, agora é um bom momento para as empresas com know-how de produção que não estejam no mercado, fazer essa parceria com aqueles que já têm a base de compra e trabalhar um pouco o famoso PL, tá? E depois construir a sua própria história. Tem vários formatos aparecendo e que são possíveis, né? A gente tem muitas situações que assim, por exemplo, no próprio PL, a conta é complicada de fechar, mas assim, a gente consegue fazer um trabalho de equilíbrio que uma coisa sustenta uma etapa, enquanto você vai criando a sua base de história. O preciosismo, os dois extremos não funcionam. Uma ação de marketing mega que não se sustente depois em produto e vice-versa. O seu preciosismo em produto, que depois você não vai botar bula se você não conseguir explicar e se comunicar. Importantíssimo isso, Vera, viu? Bem, gente, olha, tá muito bom e a gente tá ali, né? Vai passando. Agora que eu vi no relógio são 18h30. Mas, assim, só uma última pergunta aqui, pelo menos. As demais, gente, eu vou até falar para o pessoal que está aqui conosco. A gente responde, eu estou salvando as perguntas, aquelas que não ficarem, também as que. Muitas já foram respondidas daquelas que tinham feito antes, né, do nosso momento aqui. Mas todas vão ser respondidas, né, Vera, por vocês. Né? Uhum. Mas tem uma aqui que é a Janaína, ela pergunta: vocês acham que essas ferramentas online, como o próprio Zoom, pode ser adotado para venda premium, com excesso de personalizado, horário marcado, por exemplo, para falar só com aquele cliente? A gente já passou por diversas experiências de implementação
de comunicação digital, inclusive para clientes premium. E assim, qualquer que seja a sala virtual, tá? Zoom, Whereby, eu tenho uma cacetada de sala virtual. É um pouco indiferente, né? O grande resultado disso é você estar se comunicando com o seu cliente de uma forma mais quente, de uma forma mais afagável, onde você está um olho no olho, apesar de não ser uma coisa tão física, você consegue mostrar teu produto de uma forma mais interessante, né? Você consegue tirar as dúvidas onde a pessoa se sinta importante e bem atendida. Então, uma coisa que eu falo para o pessoal é que, assim, às vezes rótulos, nomes, eles são um pouco diferentes. A única coisa que quando a gente fala de sala virtual que eu comento é tenha cuidado só para ser uma coisa que funcione, né? E que não tenha necessidade de baixar o programa, alguma coisa que seja virtual. Cliquei, abriu, estou conversando, deu tudo certo, beleza. Porque as pessoas têm existe uma falta de paciência com a tecnologia, realmente, porque as coisas precisam funcionar, né, de forma prática. Não dá para você falar, é que não está funcionando, peraí um pouquinho, peraí mais um pouquinho, né? Aquela coisa, isso acaba sendo desconfortável para o cliente. Mas se funciona, independente, a pessoa não vai falar, é Zoom, Whereby. Aí a gente entra no serviço versus o produto, onde o resultado final é o que vale e não é a placa da porta, né? Porque se a placa da porta é extremamente sofisticada, mas ela cria um monte de... Então, isso o cliente ele nem vai perceber. Se ele tiver uma boa percepção de produto, se ela conseguir passar o que ela está falando e mostrar que realmente ela é especial na tela, a sala, eu acho que é irrelevante. Uma coisa agrega outra, é a ferramenta, né? Se você tiver um bom e-commerce, bonito, refinado, você está falando de público premium. Então, isso. Deus, primeira regra do e-commerce que eu falo para todo mundo. Você não vende produto, você vende uma imagem, você vende uma foto, você vende um vídeo para a pessoa receber um produto. Mas você não está vendendo produto naquele momento, por incrível que pareça. Porque sem a experiência sensorial, né? Se a foto não atrair, se o vídeo não atrair, já errou, né? Porque automaticamente o produto é maravilhoso, mas você teve uma imagem ruim daquele produto. Então, se você tem um e-commerce bem estruturado, boas fotos, boa estrutura visual, identidade visual, branding, que é todo o contexto que vai falar da tua marca, que vai agregar valor à tua marca, aí uma coisa ajuda a outra. Eu tenho identidade visual, tenho branding, eu tenho um site super legal, eu tenho um atendimento maravilhoso, porque o atendimento ele vem na hierarquia lá depois. A pessoa precisou querer confiar em comprar para aí ser atendida, né? Ninguém vai ser atendido, deixa eu ver aí como é o atendimento. Não, eu preciso querer comprar para ver esse atendimento. Então, uma coisa auxilia a outra. E o máximo que você der de conforto para o teu cliente, do tipo, eu não quero entrar em sala. Tem muito cliente que fala isso. Não dá para fazer pelo WhatsApp? Dá para fazer pelo WhatsApp. Não tem por que não dá. Dá para fazer. Dá para fazer. Vamos fazer. O conceito básico do marketing moderno, omnichannel, né? Omnicanalidade. Qualquer lugar que vier a demanda de compra, venda. Qualquer lugar que vier a demanda de comunicação, se comunique. Deixe seu cliente à vontade. Tá? Agora, uma dica falando... Peraí, que a gente está com o tempo, deixa eu falar que é uma coisa importante, é uma dica legal falando em e-commerce, em canal e tudo mais. Na experiência online, a gente tem que olhar produto. Determinadas coisas funcionam melhor do que outras. Determinadas cores. Então, é muito importante quando a gente fala em produto, o que é isso e como isso se comporta numa imagem, numa tela. Algumas cores são sucesso de venda em loja física e elas são super difíceis até de serem apresentadas numa loja virtual. Então, assim, por exemplo, o famoso preto, que é 80:2 para vender, na loja virtual é uma das coisas que, assim, então...
A gente, quando fala do virtual, qual é o meu canal de comunicação? Eu não tenho o sensorial, eu não tenho o cheiro, eu tenho que ter uma boa imagem. Qual é a minha melhor imagem? Como é o meu estilo? Quando a gente fala em decore, a gente fala muito em estilo, né? Qual é a iluminação? Como isso passa? Qual é a experiência desse produto? Quais são as principais cores que reagem nos principais canais virtuais? Qual é o tipo da padronagem que eu vou usar? A gente tem percebido muito isso no vestuário, que eu acho que agora na história do home vai fazer um pouco de reflexo. Estamparia cresceu, quase que dobrou ultimamente no volume de venda, no feed de todo mundo versus o liso. Por quê? Todo mundo posta alguma coisa. Se postou com aquela estampa, não vai para o próximo evento com a mesma estampa, porque senão parece que está repetindo roupa. Quando a gente começa a falar isso do home, pequenos detalhes podem fazer a diferença também para uma história de home office, né? Hoje eu posto com determinado fundo, amanhã eu mudo o meu cenário. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou apresentando uma nova maneira de consumir. O meu escritório tem uma outra história, ele tem uma outra conotação. Tudo isso é abertura de olhar produto, mas sempre assim, agora com a análise de qual é o meu produto, qual é a cor, o que isso se adequa. O lugar comum, zona de conforto, não. Porque é muito normal. Sempre comprei o preto vende bem. Nossa, agora estou em prejuízo. Estamos em crise. A crise não é isso, é a falta de análise, né? E qual é a equipe que está sendo o seu suporte para fazer o seu produto ser realmente especial? Porque fotografar estilo não é tão simples assim. Para enriquecer, a gente precisa ter um trabalho realmente detalhado, né? Iluminação e tudo mais faz toda a diferença. Aproveitando esse gancho também, volto a falar do tudo se soma, né? Então, quando você quer agregar valor, ele te ajuda muito no detalhamento para você tirar dúvidas do produto. Mas também uma coisa que a gente conversa muito e sempre reforça com os clientes, eu e a Vera, apesar da gente ser a Vera ter o Estúdio VG, a gente ter a Baobá aqui, a gente tem muito cliente em comum. A gente reforça muito também aquilo. E uma foto editorial, uma foto conceitual, ela expõe a ambientação do teu produto e vende o teu posicionamento de marca, se ele é premium, se ele não é, o como é. Então, assim, é muito difícil você ter um e-commerce hoje em dia que você não tenha no teu carrossel de imagens as imagens estilo, que ajuda na limpeza do teu e-commerce e ajuda no detalhamento do teu produto e automaticamente, junto nesse mesmo carrossel, as imagens editoriais ou conceituais que ambientam o seu produto no posicionamento de marca que você quer. Então, tudo isso tem que estar no custo do teu produto, né? Às vezes a pessoa pensa, produto, legal, quanto custa? Qual é o custo do meu produto? Bacana. Tá, e as fotos? E o tratamento? E o pessoal da estrutura do site? E o marketing? Né? Marketing, quando eu falo mais na estrutura de divulgação, a gente considera marketing estrutural. As fotos do e-commerce, a gente considera marketing estrutural, porque, volto a falar, você vende foto. A foto é praticamente teu produto no e-commerce. Então, ele é um marketing estrutural. E o marketing real, né? Que é o marketing de divulgação. Então, tudo isso tem que estar na tua planilha de preço. E precisa chegar num preço de target de mercado, mesmo com todas essas nuances. Na questão de B2B, quando a gente fala de empresa, a gente tem um longo caminho de falar do digital. Até a apresentação do produto, a gente que vive, eu sou de produto o tempo inteiro, a gente que tem o produto em mão do fornecedor, às vezes a gente toma, assim, quando a gente tem que passar para o cliente, hoje, nesse momento eu tenho sentido essa dificuldade, eu vou passar para o cliente, olha, este detalhe, esse aviamento, ele é muito bonito, não tem como apresentar. Então, ou eu vou e apresento e faço, a gente não tem essa base. A comunicação não tem passado isso. Isso é uma maneira muito importante de se pensar,
tá? A gente está falando sempre em B2C, ambientação e tudo mais, mas as empresas que produzem, elas precisam olhar com maior carinho aquilo que elas estão expondo para vender, que elas estão vendendo para um consumidor que vai buscar o melhor para a ponta dele. E se ele não acredita, se ele não tem essa base visual, ele não consegue encher o olho. Em tudo a gente tem que fazer brilhar o olho, tanto na base quanto na ponta. Tudo isso é que vai enriquecer o teu formato de negócio, né? E tudo isso vai fazer a gente enxergar os melhores caminhos no meio desse turbilhão, que eu acho que isso a gente vai amarrando a nossa conversa, né? Quais são as fórmulas? A gente tem um mundo de fórmulas. A gente tem um mundo aí pela frente. A pandemia é um momento, tá? Esse é um momento mundo. A gente já tem praças começando a voltar, a acordar. A gente pode perfeitamente pensar, o meu mercado aqui está complicado, então quem é que já está acordando? O que eu posso atender? Como é que eu posso me voltar para esse mercado acordando? De repente, eu começo a descobrir um outro potencial, né? Alguma coisa que eu achava mais distante. Agora, como é que eu posso chegar para esse pessoal e falar, olha, sou eu, tenho a capacidade, estou aqui no mercado, né? O que o mercado representa aqui e como eu posso chegar até você? Qual é a minha eficiência? A gente vai entender a dor, tratar a dor, mas a gente tem muito de eficiência. A gente tem um potencial muito grande. Eu acredito muito na nossa história. E o nosso potencial de mercado externo é praticamente inexplorado. Fora commodity, a gente não existe. A gente percebe poucos que crescem, nada unibraçado, às vezes nem pensam mais no mercado nacional, e muita gente criando um sonho e não dá o primeiro passo, que talvez agora seja o momento, tá? Então, eu acho que vale muito a pena a gente trabalhar esse olhar da internacionalização, da nossa melhora, e embora não ficar alheio, não ficar muito, assim, não ter síndrome de Alice, né? A gente precisa realmente acreditar mais do que nunca no que a gente quer. Porque quem quer se manter no mercado não tem outra opção. Não tem mesmo. É seguir acreditando e melhorando. Vera, fantástico, Thiago. Tem que falar, Maurício, cada uma assim, a gente vai se empolgando e o tempo vai passando. Eu acho que a gente ficaria horas no assunto, tá assim. Eu mesma já estou com um monte de coisa que eu gostaria de falar. Eu acho, Maurício, que a gente vai ter que fazer uma outra rodada. Tá? Legal. Para a gente fazer, de repente, de uma forma onde que as pessoas também possam participar, que eu vejo que as pessoas também querem perguntar. Mas eu só estou preocupada com o time, né? Tá. Até porque a gente já está caminhando aí para quase 7 horas da noite. 18h45, né? E eu, assim, eu queria até ver assim, comentários, mensagens que vocês querem deixar, né? Ainda em linha, mas eu vou até pedir para que a gente seja um pouco mais rápido nessa colocação. E Maurício, também quero o seu posicionamento, até porque a gente possa realmente deixar uma mensagem para todos que ainda estão com a gente, né? E, lógico, que todo esse material está sendo gravado, vai ser divulgado nas nossas mídias, né? Na Becasa TV, no blog. Então, outras pessoas vão poder estar assistindo também. Mas fica aqui o meu compromisso, né? E o interesse de estar fazendo alguma coisa com vocês, Thiago, Vera e com Maurício também, né? Eu acho que a gente tem oportunidades. Eu concordo plenamente com você, Vera. Eu acho que o nosso país tem um potencial enorme. Quando a gente fala em artesanato, coisas que as pessoas falam tão pequenininhas, tem mercado. Então, acho que tem muita coisa para a gente estar fazendo. Eu tenho história para mais umas 10 lives aí, você vai gostar. Bem, então vamos fazer o programinha. Desculpa. Legal. Quero agradecer muito, Vera e Thiago. Foi sensacional a apresentação de vocês aí, muito bom. Muitos insights positivos e muita coisa para aquecer a cabeça aí dos empresários aí para esse novo panorama aí que se apresenta. Então, acho que foi muito bom. E vamos encerrando esse nosso ciclo aí de palestras aí com chave de ouro, né, Gislaine? E já abrindo possibilidades para novas conversas. Muito bom. Obrigado mesmo pela participação de vocês. Viu?
Ainda mais depois de ouvir da Vera que ela tem um monte de temas assim para mais 20. Então, você imagina, né? Para quem pensa aqui, já pensa lá na frente, é o filé mignon, Maurício. Mas, assim, em linha também do que o Maurício, eu quero agradecer vocês. Parabéns, foi espetacular. Foi assim, trouxe muitas oportunidades, acho que open mind para muitos, acho que até para a gente mesmo. Então, foi muito bom, muito promissor. Muitíssimo obrigada ao Maurício, toda a equipe, essa maratona aí que nós tivemos, de 4 eventos, cada um assim com temas diferentes, mas importantes, que realmente abriu a mente aí para todos e principalmente oportunidades para o mercado. Tanto o mercado interno quanto o mercado externo. Apesar que a gente foca muito no internacional, mas veio muita coisa boa para o mercado nacional também, viu, gente? Nesses 4 eventos que nós tivemos, Maurício, é gratidão. Eu tenho tido oportunidades de ter feedbacks, não somente dos associados, mas de parceiros, de algumas outras entidades, pares da Becasa, até mesmo do próprio IBREI, que traz para a gente uns feedbacks bem positivos. Então, isso é muito bom. Então, acho que a gente está no caminho e temos que aproveitar esse momento, não somente em momento de crise. Eu acho que a crise a gente tem que começar já a olhar lá na frente, né? A gente tem muitas oportunidades aí. Muitíssimo obrigada, viu? Eu agradeço super o convite, fico à disposição sempre que quiserem. Eu me divirto muito fazendo isso, adoro, então, particularmente para mim é super gostoso. Então, o que eu puder sempre ajudar, agregar aí, fico à disposição. Bate-papo super agradável e é isso. A Baobá. Vamos em frente. E eu também agradeço todo mundo pela conversa. Fica aberto, o canal aberto para o que precisar. Mais do que nunca, a gente está numa nova conexão, tá vendo? É um momento de dificuldade que trouxe caminhos que talvez não se encontrariam, né? Vamos acreditar que a crise é assim, ela existe, mas ela não é eterna e a gente já não pode mais estar pensando só nela. Vera, eu acho que assim, a crise ela veio para trazer inovação para algo melhor para o futuro. Vamos pensar, é confiança e fé. Eu acho que lá na frente vai vir muita coisa boa. Acho que precisava dessa movimentação. Eu estou falando não somente no Brasil, estou falando de uma forma geral, até contato com pessoas de outros países. Maurício sabe bem do que eu estou falando, que ele também faz essas movimentações. E vocês também, né? Mas assim, eu vejo que com muito bons olhos. A crise ela vai trazer impacto, está trazendo, mas assim, vai vir coisas boas. O meu sentimento é que vem muita coisa boa para o futuro, gente. Para todos, sem exceção. Obrigado pela participação. Obrigado pela presença aí dos que estavam assistindo. Obrigado. E nos vemos aí numa próxima, então. Ok. Obrigada, gente. Até mais. Obrigado a vocês. Tchau. Beijo para pequena, Thiago. Dá vários agora. Então tá bom. Um da tia que ela perguntou quem era, por favor. Até mais, gente. Um grande abraço. Tchau. Tchau.